Fala pessoal, prazer, sou o Jonathan Rodrigues, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Jovem Missionário. E hoje no canal vamos falar sobre um tema muito importante, sobre empreendedorismo e o que isso impacta hoje em várias coisas da nossa vida, caso você queira sair da CLT, fechou? Vou estar explicando um pouco aqui da minha vida, falando um pouco sobre como que eu iniciei essa jornada de empreendedorismo e o porquê que eu gosto disso, tá? Também vamos falar um pouco hoje sobre como que a Bíblia e o que ela diz sobre isso, sobre como você pode ser um empreendedor e os ensinamentos baseados pela Bíblia também, ok? Vamos lá, para começar um pouco sobre a minha história, eu comecei a gostar de empreendedorismo quando eu tinha de 14 a mais ou menos 15 anos. Foi quando eu comecei essa jornada de empreender. Na época eu só fazia alguns cursos, então eu não tinha muita noção, mas eu fazia cursos no CEDASP, que é uma escola particular, né, de cursos de profissionalizantes, e lá foi onde eu aprendi muito sobre essa área de empreender. Eu já gostava antes de entrar no curso, mas quando eu entrei no curso comecei a me apaixonar cada vez mais por esta área, né? Vamos lá. Quando eu iniciei o curso lá no CEDASP, foi de informática básica até informática avançada, explicando passo a passo, tinha marketing digital e tinha outras coisas. Então, por que eu comecei a gostar cada vez mais de empreendedorismo? Porque quando eu estava no segundo ano, do ensino médio, eu vendia paçoca na escola e água no farol com um amigo meu. Mas eu fazia isso porque eu não tinha um trabalho, mas eu queria ter meu próprio dinheiro sem depender dos meus pais. Então eu comecei essa jornada de vender paçoca na escola, porque também não tinha cantina, então eu vi isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu não vendia por um valor muito alto, eu vendia por R$1, mas as pessoas começaram a reclamar que estava muito caro na época, e eu baixei para 50 centavos, que foi um erro grave que eu fiz, porque eu não entendia muito bem sobre essa área. Quando eu terminava de estudar, eu ia para casa, eu almoçava, e eu pegava uma caixa de isopor, colocava gelo, e eu ia vender água no farol. Eu comecei sozinho, mas depois eu chamei esse meu amigo. E o que aconteceu foi o seguinte: eu ia para o Atacadão, dava uns 20 minutos a pé, pegava pela Dutra, né, para ir no Atacadão, e comprava um fardinho de água, 2 fardinhos de água para poder vender. Na época eu gastava cerca de R$12 pelo fardinho. O fardinho, R$12? Isso, R$12. Se o fardinho vinha 12 garrafinhas de água, eu pagava R$1 por cada fardinho, por cada garrafa, né? Então, o que eu fazia? Eu montava um planejamento, vender essa garrafa no farol por R$2, ou seja, eu vou ter 50% de retorno. Então, eu gostava de fazer isso. E não era uma tarefa fácil porque eu tinha vergonha, mas se eu não falasse com as pessoas nos carros, não tinha como eu vender. Então, foi uma jornada um pouco bem difícil no começo, porque eu tinha vergonha, mas eu estava com a caixa, eu levei peso, eu levei as coisas, então eu tinha que vender. Era a minha obrigação. Eu quis isso, então eu tinha que fazer isso. E eu fiquei mais ou menos umas 2, 3 semanas vendendo água no farol. Eu gostava e tudo mais. Só que eu comecei a focar mais no meu curso, onde eu aprendi a fazer sites e um pouco mais sobre empreendedorismo. Então eu comecei a criar um projeto no Instagram de criar uma loja virtual de roupas, onde eu criei uma loja, onde isso me motivou na época. Porque essa loja de camisa era a loja de camisas personalizadas. Foi bem no começo da Compacta Print e essas coisas assim. Então eu falei assim, cara, e se eu realmente fosse levar isso a sério? Então eu comecei a pesquisar vários lugares para poder comprar essa Compacta Print, ver o valor do equipamento, o valor dos utensílios e dos materiais que fosse precisar, as camisas e tudo mais. As coisas que eu queria fazer isso, né? Então o que eu comecei a fazer foi o seguinte: eu comecei a montar o planejamento, pegar um caderno e eu ia anotando cada parte que eu queria. Eu ia lá, entrava no site, pesquisava Compacta Print, valor e tudo mais. Material, tinta, impressora, eu colocava todo o valor no papel. Pegava os valores das camisas, o quanto que eu ia gastar com o fornecedor, né? E na gestão das camisas. E eu fazia todas as contas na época. Se eu não me engano, eu ia gastar mais ou menos uns 5 mil. Mas a minha meta era vender 200 peças por mês. Não seria uma tarefa fácil porque estaria começando. Como eu disse, eu não entendia muito bem no começo sobre isso. Mas isso me motivou bastante a querer fazer isso. Só que infelizmente eu não levei esse plano
muito séria, né? Porque eu acabei não concluindo o plano, eu também não tinha dinheiro, eu também não trabalhava. Eu poderia ter corrido atrás e ter dado um jeito, mas eu não fiz isso na época. Após isso, eu comecei a trabalhar com vendas, com call center mesmo. E isso ainda me motivou cada vez mais a gostar da área de vendas e de empreendedorismo. Então, o que eu pensei? Cara, já que eu ainda não tenho minha empresa, não tenho minhas coisas da forma como eu quero, então eu vou fazer o seguinte: eu vou aproveitar as empresas que eu for passando para adquirir experiências. A minha meta hoje vai ser o quê? Passar por todos os setores de uma empresa para entender como que uma empresa funciona. E foi aí que chegou um gatilho para mim. Eu comecei a trabalhar justamente na área de telemarketing, call center e vendas. E isso abriu minha cabeça, porque eu já comecei vendendo paçoca e água no farol. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, de lidar diretamente com clientes e conversar, ter um diálogo com eles, isso acabou me motivando cada vez mais a levar isso a sério. Então, o que eu faço hoje? Com todas essas experiências ao longo do tempo, hoje eu trabalho com empréstimo de FGTS. Bom, para resumir bem, hoje eu trabalho com essa base de empréstimos consignáveis, FGTS, Bolsa Família, cartão de crédito, essas coisas. Eu ainda não tenho a minha empresa, mas pretendo montar a minha empresa. Só que essa base que eu estou seguindo hoje é o quê? Enquanto eu trabalho com isso, eu criei um Instagram, que é Angels Money, tá lá no meu Instagram, eu vou estar passando para vocês depois. E que eu preciso fazer meus cursos, me profissionalizar para mim poder criar de fato essa empresa Angels Money. O Instagram está pronto, está tudo certinho lá e eu estou progredindo com ele. Mas para que eu abra um CNPJ dessa empresa, né, eu preciso me profissionalizar e fazer o curso, que é pago também, pela Aniba, né? Uma coisa assim o nome, eu vou lembrar e depois eu passo para vocês. Então, o que acontece? Quando você pensa em empreender ou começar um novo negócio, você tem que ter planejamento. E no começo eu não tinha um planejamento quando eu ia vender água no farol ou vender paçoca. Porque quando eu vendia paçoca na escola, eu levava muito calote, porque eu não vendia fiado, eu confiava nas pessoas e é isso, eu acabava não vendendo e parei de vender. Eu vendia paçoca no Rony. Então, qual é o aprendizado que eu levo para minha vida hoje? Tudo que você for empreender, você tem que começar com planejamento. Isso é óbvio, mas para quem está começando, às vezes fala, vou comprar coisas na Shopee, como, sei lá, fone de ouvido e começar a vender. Mas, cara, você tem que montar um planejamento primeiro para você começar a ver como que você vai iniciar esse projeto de empreender com esses fones de ouvido. O significado de empreender é você ter uma ideia, né? É você iniciar algo novo, geralmente com a intenção de um negócio próprio ou empreender de várias outras formas. O empreendedorismo, ele é uma área vasta, onde você tem vários setores de empreender. Você pode empreender com a sua imagem, você pode empreender com um produto, você pode empreender com um negócio de infraestrutura e por aí vai, cara. Você tem várias opções dentro do empreendedorismo. O carinha lá que vende água no Rio de Janeiro, o Richard Chester, se não me engano é esse o nome dele, ele tem um vídeo de 1 minuto que ele postou e por conta disso ele ficou famoso, deu palestra em Harvard, cara, só vendendo água na praia, mano, só vendendo na praia. Ele pegou e conseguiu tudo isso que ele tem hoje, mas por quê? Porque ele foi esperto, ele se planejou, ele criou o seu próprio negócio de vender água na praia e com isso ele ganhou um grande reconhecimento. Isso é mérito dele, cara. Mas quantos anos levou para ele aprender tudo isso? Tem um podcast que ele fala sobre a jornada dele, quando ele era criança, ele queria comer carne e tudo mais, e queria ter dinheiro na mão. E para ele começar a ter dinheiro na mão, ele sacou que o carinha que vendia verduras era o que tinha o dinheiro, porque ele recebia o dinheiro na mão. Então ele queria fazer aquilo, ele queria vender também. E foi quando ele começou a jornada de vender. Então, empreender nada mais é menos do que você vender algo. É você ter um projeto e tirar ele do papel, porque não adianta só falar. E levando isso para alguns textos bíblicos, tem alguns textos aqui muito interessantes. Eu vou estar falando aqui para vocês, fechou? Baseado aqui em José, diz assim, tá? José, filho de Jacó, é um excelente exemplo de um empresário bem-sucedido na Bíblia. Ele foi vendido como escravo, mas com a ajuda de Deus tornou-se o segundo em comando no Egito. Sua capacidade de interpretar sonhos e sua sabedoria em administrar os recursos durante os anos de abundância e escassez salvaram muitas vidas.
José, na Bíblia, ele é um cara que eu admiro muito. Porque, cara, ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha sonhos que Deus passava para ele e as pessoas não entendiam o significado dos sonhos, somente ele tinha esse dom, e as pessoas os rejeitavam. Os seus próprios pais não gostavam quando ele falava sobre isso. E, cara, você tem noção? A pessoa é vendida, ela é levada como escrava no Egito, ela é presa por uma pessoa que diz que ele fez algo que ele não fez, né? E mesmo assim ele consegue ser o cara mais bem sucedido do Egito, cara. Ele fica no segundo comando, tem o faraó e a segunda pessoa é ele. Ele é o comandante do Egito inteiro, cara. Ele só fica abaixo do faraó, mano. Então, tipo assim, cara, se você tá pensando em empreender, primeira coisa, busque a Deus. Peça ajuda pra ele. Em Jó, eu não vou lembrar o versículo agora, mas fala que tudo que você pensar de fazer, tudo que você pensar, se você ter fé em Deus, se você acreditar nele, você será bem sucedido. E vários outros versículos também falam sobre isso, para você levar os seus projetos, seus planos para Deus. E tem uma frase que eu até deixei no meu Instagram, que Deus é meu sócio, porque você não pode abrir um negócio sendo que você vai iniciar aquilo, mas se você não sabe por onde começar. E o começo é sempre mais difícil. Então, como cristão, eu entendo que Deus tem que estar do meu lado o tempo todo, até nos meus negócios. Então, se você também acredita nisso, tem fé nisso, comente aí. Fechou? Hoje foi um pouco da minha história, não foi bem sobre empreender e sobre empreendedorismo, mas foi para explicar para vocês como que funciona o primeiro planejamento de empreender e para vocês também não caírem nos mesmos erros que eu caí no começo do empreendedorismo, que é uma jornada bem complicada no começo. Você olha para o mercado, ele é um mercado gigante, são várias oportunidades, várias coisas o tempo todo, no Instagram e vários lugares que você vê. O que mais tem hoje é forma de você empreender, como você começar, dropship, venda isso, vende aquilo, eu sei que tem papapá, indicação e tudo mais. Então, a área de empreendedorismo é a área que mais cresce no mundo. E se você quer ter dinheiro, são só duas opções, empreendedorismo e vendas, cara. E você pode vender de várias formas. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. O próximo vídeo que nós vamos abordar o tema sobre hábitos, o que a Bíblia ensina sobre os hábitos, né? E sobre o que os milionários eles pensam sobre os hábitos, quais são os hábitos dos milionários, que também, inclusive, é um livro do Napoleon Hill. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí, curta o vídeo e deixe seu like aí, fechou? E vamos para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e tchau, tchau!